As denúncias sobre o aumento das filas de espera no Hospital Universitário da UFSC têm sido cada vez mais frequentes. E o Alexandre Mendonça vem ao vivo para trazer mais detalhes dessa história. Já não é de hoje, né, Mendonça? Exatamente, Polito. A gente sempre recebe, praticamente toda semana, né, denúncias, pessoas que vêm aqui no setor de emergência do Hospital Universitário, aqui no bairro Trindade, justamente dizendo que levam muito tempo, às vezes horas, até 12 horas, né, como muita gente diz pra gente, de espera. E aí algumas pessoas questionam, será que faltam médicos? Como é que está esse atendimento? Como é que funciona o atendimento no hospital universitário? Por isso que até nós ligamos aqui para a assessoria de imprensa, estamos aqui ao vivo com o superintendente do hospital universitário, a quem a gente agradece muito, o Max Biano, que é o Max Biano... Faraco. Maravilha. Michel, né? Michel, principalmente quando a gente ouve as denúncias, pessoas perguntam, né? Ah, mas será que está faltando médico? Será que não contrataram mais? O que acontece realmente aqui para essas filas, que principalmente à noite elas acontecem mais, né? Boa tarde, né? Obrigado pela oportunidade de a gente esclarecer um pouquinho o que acontece nesse universo chamado emergência, né? A gente sabe que não existe uma única variável, são inúmeras variáveis, que envolve questões internas, obviamente, e que envolve questões externas, e principalmente em relação à articulação de rede. A gente, em emergência intra-hospitalar, ela é totalmente vocacionada para atender pacientes graves. Inclusive tem ambulância aqui, né? A gente atende paciente em parada cardiorrespiratória, paciente com hemorragia, né, sem contenção, a gente atende trauma, a gente vai atender circunstâncias de infarto agudo de miocárdio. São situações que são de risco de morte. Para esses casos, a emergência serve. Para os demais casos, existem outros pontos de atenção na rede, como uma unidade de pronto atendimento, para situações de urgência que não envolve risco de morte, ou para situações totalmente eletivas, uma dor crônica, prolongada, isso é uma unidade básica de saúde. A regionalização e a hierarquização ela é um princípio doutrinário, é um princípio operacional, na verdade, do Sistema Único de Saúde. A articulação de rede ela serve para que os pacientes menos graves tenham atenção em unidades que têm menos densidade tecnológica e menos necessidade, né, de atender com tanta celeridade quanto uma emergência intra-hospitalar. Não é falta de hospital, não é falta de profissionais, obviamente, não é falta de vontade de querer atender, mas todos os nossos recursos têm que ser para atender paciente grave. 70% dos pacientes que nos procuram na porta de emergência, os nossos aqui do Hospital Universitário, poderiam ser atendidos em outros pontos da rede. 70%? 70%, ou seja, 30% são realmente aqueles pacientes que têm risco de gravidade, inclusive risco de morte. Agora, doutor Michel, outra reclamação muito comum também é em relação ao atendimento de alguns recepcionistas, que muitas vezes algumas pessoas dizem, né, foram grosseiros com a gente, não souberam atender novamente. Existe talvez algum treinamento, alguma coisa que pudesse ser feita nesse sentido? Tem que acontecer, tem que ter, sempre. A gente tem na emergência uma panela de pressão muito grande, né? As pessoas vivem intensamente aqui, né, situações que fogem do controle. A gente precisa sempre investir nisso. Existe tarefa de casa a ser feita, né? A emergência é uma área de passagem. A gente precisa criar, fortalecer os protocolos internos, precisa ter um plano de contingência para fazer que termos uma emergência onde o paciente não aguarde tempo de espera. Mas para situações graves, com certeza a emergência é o melhor local e está preparado para isso. E o plano de capacitação, ele envolve não só a recepção, como todos os trabalhadores envolvidos nesse plano de cuidado. Tá certo, então. Doutor Michel Faraco, muito obrigado, que é o superintendente aqui do Hospital Universitário em Florianópolis, esclarecendo, então, essa questão das superlotações, né, nas emergências. Fica claro, então, que 70% dos atendimentos poderiam ser feitos, então, em outras unidades básicas de saúde. Volto contigo, então, Polito.